Alô, comunidade, agora é sério! Hoje o seu Sniper vai receber um cara importante, um dos mais importantes mestres de bateria do samba florianopolitano. O grande Vitinho, o mestre Vitinho, o Vitor Mota, mas ele não veio falar de samba. Ele veio aqui para falar sobre aceleração de startups. Brincadeiras à parte, o termo startup está naquele momento, o que falta aprender, o que eu preciso me desenvolver, o que eu estou fazendo de errado, ou às vezes não é nem estar fazendo de errado, mas falta algum acerto para que a minha startup decole, para que a minha atitude, meu comportamento, a minha ação enquanto founder de uma startup faça a diferença e faça com que o meu negócio cresça. E é isso que a gente vai conversar hoje com o Vitor Mota, da 49 Educação. A pergunta que a gente vai responder aqui no Serviço Sniper é: como é que se vende aceleração de startup? Que bicho é esse? Então, começando, por favor, Vitinho, seja bem-vindo. Pode se apresentar um pouco da 49. Boa. Davi, prazer em estar aqui, é um prazer imenso. Já estive no backstage, né, olhando Sim. e participando ali atrás das câmeras. Hoje estou aqui à frente do... Esse é um ponto importante, né? O Vitor, ele fez parte do time da Dom, ele foi um dos primeiros colaboradores da Dom, foi fundamental, é um dos melhores redes comerciais que eu já tive o prazer de trabalhar, conhecer. Então hoje além de ser um cara, tá representando uma empresa que eu já conheço há bastante tempo, é uma empresa séria e que tem muito a ensinar, é também um cara que eu tenho o maior carinho, então é um motivo duplo de alegria te receber aqui. Sim, e a minha é a mesma coisa. Eu tenho uma alegria imensa de estar aqui contribuindo e estar contigo, né, que é uma pessoa que eu adoro e considero bastante, assim. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou o Victor Mota, sou pai do Hugo, marido da Mariana. Sou manezinho da ilha, né? Nascido aqui e aqui em Florianópolis, para quem tá assistindo de outro lugar. E, cara, desde muito tempo, desde o início da minha carreira, eu trabalho com vendas. Então, trabalhei como pré-vendedor, fui vendedor, depois implantador de software. Passei por algumas startups aqui do ecossistema de Florianópolis, fora de Florianópolis também. E hoje já passei pela Dom, fui muito feliz lá, tocando vários projetos. E hoje sou head de vendas da 49 Educação. Cara, legal. 49 Educação é uma empresa que quem frequenta eventos está acostumado a ver o stand. Normalmente tem uma equipe que é super atenciosa, que é super comunicativa, stands bonitos, falam de educação, mas para quem não conhece, o que é uma aceleradora? Por que uma startup precisa de uma aceleradora? Boa pergunta, porque existem vários tipos de mecanismos para que uma startup cresça no mercado e a aceleração de startups é uma delas, né? Quando a gente fala da 49 Educação, a gente pega startups que estão mais no início da jornada, então a gente fala de startups na fase de ideação ou de querendo buscar atração, né? Que a gente chama de early stage, pega essas startups que estão mais no início da jornada e lapida os processos desde dos processos comerciais, processo de marketing, então entende os gargalos que travam o crescimento dessa startup, pode ser até algo voltado a produto, desenvolvimento, muitas vezes, e aí a gente entende esses gargalos, ajusta esse processo, o que está fazendo travar o crescimento dessa startup, por meio de educação e mão na massa. Então é uma mistura de trazer o conhecimento que um founder muitas vezes ainda não tem, não porque não sabe nada, mas muito porque ele às vezes é um founder técnico, é um desenvolvedor que não tem conhecimento de vendas, ou é um bom vendedor que não é desenvolvedor e não entende de roadmap de produto e quanto que isso tem que ter aderência com o que o mercado pede. Então a gente tenta entender os gargalos e ajustar essas engrenagens para que o negócio de fato decole e ganhe atração, que é o que o founder nesse estágio busca, né? Legal. Tu comentou que vocês atuam no early stage, né? Que ela é bem fase inicial mesmo de Uhum. startup. Mas se a gente for pensar numa consultoria para empresas de tecnologia, a Dom é uma consultoria de empresa de tecnologia também, tem uma infinidade de momentos da jornada, né? Eu posso estar nessa fase inicial, eu posso estar quase me tornando um scale-up, eu posso estar num momento que eu quero internacionalizar, quero expandir minha estratégia de portfólio oferta, enfim, várias possibilidades. O que fez a 49 optar exatamente nessa fase inicial, nesse early stage, que às vezes a ideia ainda é muito crua, né? Por que apostar ou investir nesse recorte? Cara, essa é uma boa pergunta, porque as startups, nesse estágio inicial, elas de fato não tem as empresas às vezes não olham para elas como algo promissor ainda, né? Porque muitas delas morrem naturalmente. Existe uma taxa de mortalidade de startups muito alta. E a estratégia da 49 Educação é justamente essa: é olhar para o que tem no mercado ali, dentro de uma piscina cheia de startups, tem muita coisa boa.
e que não cresce por justamente falta de metodologia de crescimento. Então, o que a gente entendeu é, se existe um mercado carente e a taxa de mortalidade das startups é muito grande, como que a gente pode contribuir para que essa taxa seja menor, né? Então, nosso papel é fazer com que as startups cresçam e a gente diminua cada vez mais essa taxa de mortalidade de startups. Hoje, se eu não me engano, está na faixa dos 70% a 75% das startups morrem nos primeiros 5 anos e a gente busca diminuir isso, trazendo metodologia para esse crescimento, para que ela possa crescer, contribuir com o ecossistema, vir um case de sucesso da 49 Educação. Isso traz também clientes futuros para a gente. Então, o interesse é fazer elas crescerem para se tornarem prósperas e a gente conseguir ter mais cases de sucesso. Cara, legal. Tu comentou ali, tem um oceano de oportunidades, de startups, tem negócios brotando o tempo inteiro, né? A Adon está instalada na CAT, então a gente lida e interage com startups o tempo inteiro. Como que tu consegues, com teu olhar apurado, técnico, olhar para o negócio e falar, aqui se a gente trouxer metodologia, aportar metodologia, tem grandes chances de se tornar um sucesso. Cara, aqui ainda talvez não seja uma boa ideia, porque talvez boa parte desses 75% que não vá adiante realmente sejam empresas que não deveriam ir. Sim. Eram ideias que estavam muito ainda cruas, não estavam bem maduras, a dor que ia resolver e tal. Mas como que vocês identificam o que é um negócio com potencial, que se for acelerado realmente pode expandir, e o que é fumaça? Assim, o cara, existe uma boa intenção, mas não existe uma boa ideia por trás daquilo. A validação da ideia é um dos pontos principais de uma startup, é o que vai determinar se ela tem sucesso ou não. E aí é muito engraçado, porque a gente vê muito na 49, conversando no dia a dia com os clientes, com os leads, na verdade, não, minha ideia está validada. E aí, o que é validação, né? Acho que o lead até não recebe muito bem a palavra validação, porque na cabeça dele já está validada. A minha ideia está validada com base no que, sei lá, eu mandei para o grupo de amigos, todo mundo falou que é muito legal a minha ideia. Mas eu mandei para um grupo de amigos que eu conheço de infância, que não aderem, não são o meu perfil de cliente ideal, e eu tenho essa percepção de que está validado. Mas nenhum daqueles amigos, por exemplo, estão dispostos a pagar por aquela solução, tem um feedback real, não existe isso. Então, o principal ponto da 49 Educação é justamente entender como que eu encaixo, antes mesmo do PMF, do Product Market Fit, é como é que eu falo, trabalho o Product Solution Fit, que é a solução, se eu tenho um produto que soluciona alguma coisa, e se isso tem aderência com o mercado. Então, a ideia de construir uma startup é validar uma ideia. Existe um método para isso. A forma que a gente tem de enxergar isso é usando a metodologia da 49. E mais do que isso, né? Um pouquinho depois disso tem a fase de captação de investimento para muitas startups, algumas não. E um ponto principal que a gente consegue perceber do começo é a mesma coisa que o investidor de early stage pensa. Não investe no corredor, investe no cavalo, né? Pensando numa analogia, então tu vai investir no founder. Tu não aposta necessariamente num negócio, porque o negócio ainda não tem tração, ele não tem muitas vezes venda, ele está no início da jornada, não tem projeção de crescimento. Então eu vou apostar no quê? Num bom founder. Talvez que já tenha um background, já trabalhou em uma empresa de sucesso, já tem um case consolidado para trazer para o mercado. Essa questão do produto validado é muito interessante, né? Porque é natural a pessoa ser apaixonada pela própria ideia. Sim. E, não, mas isso aqui vai ser revolucionário, eu vou virar um unicórnio. O cara não sabe nem que tipo de mercado que se nascem os tais unicórnios bilionários. Sim. Que são vendidos por, né, milhões de dólares. É normal no trabalho, quando vocês recebem uma startup, fazem lá o diagnóstico, começam a implementar a metodologia, vocês olharem lá para aquele cara apaixonado pela ideia e falar, amigão, não é por aí, não vai rolar. Acho melhor tu voltar para casa e daqui uns 6 meses, quem sabe. Sim. Acontece isso? Diariamente. Acho que assim, o papo mais legal da 49, aí eu vou até falar para a câmera, você que pensa em entrar para a 49 Educação, fique preparado, você vai tomar um monte de tapa na cara. Eu tô sendo direto aqui com você. A gente desmistifica isso do produto. A pessoa tem que entender uma startup como um ativo. Assim como você compra imóvel, por exemplo, para vender ou para alugar, ele é um ativo para você. E a startup também é olhada como um ativo, ou deveria ser. Então, se eu me apaixonar pelo produto, pela ideia, pela solução que eu tenho, eu vou naturalmente eu vou contaminar o meu crescimento com base no que eu quero, porque eu sou apaixonado por ele. Então, a gente é muito duro em dizer, se
Isso é um fator de percepção. Quem enxerga desde o começo a startup como eu quero sair daqui, fazer um exit e vender o meu negócio, aí sim, a gente consegue ter uma clareza de que esse cara está um pouco mais preparado para crescer uma startup do que um cara que é apaixonado pelo produto. Mas o primeiro passo é a gente desmistifica desde o início de que, putz, a minha solução ela é inovadora e que bom que ela é inovadora, mas vamos usar isso para crescer com base no que o mercado diz, não no que você acha que é, né? Cara, essa é a pergunta que não tá aqui, mas é uma reflexão que eu costumo fazer. Quando tu comenta, o cara interessante para se trabalhar é aquele que já chega para ti e fala, eu penso no futuro no exit e tal, quero sair, quero vender minha empresa, e ele seria alguém em tese mais pronto. Não existe um outro lado da moeda, por exemplo, o cara que quer só vender uma empresa, ele pode ter o sonho de ter uma startup não para resolver uma dor real. Ele quer para ficar rico de alguma maneira, então não importa se eu vou trabalhar com trade marketing, se eu vou trabalhar com alguma solução para saúde, para transporte, é indiferente. O que eu quero é fazer uma startup que valha milhões, eu venda, eu me aposente. Isso não torna frágil também esse founder, porque se eu vou desenvolver uma solução, eu tenho que conhecer aquele mercado, aquela dor, aquela necessidade que eu vou resolver. E se o meu objetivo deixa eu ver se eu consigo fazer entender assim, é como se o meu produto fosse a própria empresa e não a solução que eu vou criar para resolver uma dor específica. Não há uma dicotomia nisso? Eu acho que não. Apesar da gente encarar a empresa como algo que a gente vê propósito, o propósito tem que ser resolver um problema. Eu não preciso, eu enquanto founder, eu posso admitir que eu não sou conhecedor daquele problema, desde que eu esteja disposto a ouvir quem conhece, né? Então, eu ia usar um exemplo que não foi bem sucedido, mas tem algumas empresas aí que a gente vê pelo mercado que, putz, talvez empresas voltadas para o público feminino e que os founders são homens, todos homens, por exemplo. E as empresas têm tração, porque eles foram ao mercado, ouviram o público feminino, que é de fato quem é consumidor desse público, e aí construíram algo que faz sentido. O problema, na minha visão, né, eu sempre tenho que encarar uma startup como um negócio, um ativo. Ativo que eu estou investindo aqui, meu tempo, meu dinheiro, dinheiro dos outros, para trazer retorno lá na frente. Se eu tenho um problema a resolver que não é um problema que eu sinto na pele, eu preciso buscar quem sabe. E aí, de novo, metodologia. Ouvir problema, encontrar o problem solution fit e aí buscar, aí sim, a resolução do mercado, né, com o produto. Certo. A gente falou sobre o cliente de vocês, aquele que está na fase inicial, que está ainda maturando uma ideia para resolver uma dor. Mas eu quero saber do início da própria 49. Hoje vocês têm a Startup University, né? Que para desenvolver os founders, para captar, para maximizar o potencial que eles têm, ou preparar para as armadilhas, apontar os atalhos. Desde o início, a ideia era essa? Ou a própria 49 foi pivotando o seu modelo até chegar naquilo que ela é hoje? Cara, é uma ótima pergunta. Acho que melhor do que eu para responder seria o CEO, que é quem fundou, estava lá no dia 1, né? Mas o que eu posso dizer do tanto que eu escuto essa história ao longo dos anos de 49 Educação é que a 49 teve uma pivotada no começo, era para ser outra coisa no início da jornada, e era para ser algo voltado a soft skills para empreendedores também. Mas logo no comecinho, a 49 abriu, alguns meses depois veio a pandemia, era para ser um curso presencial de soft skill, era outra coisa. Voltado com uma metodologia, mas para outro nicho específico. E aí disso surgiu a 49 Educação, como ela é hoje, Startup University, turmas para aceleração de startups. E o Leandro ele foi para Stanford para estudar, fez um curso lá voltado para startups, entendeu que lá no Vale do Silício as empresas existia uma metodologia de crescimento de startup, tanto que lá é um polo, né, um celeiro, e aí vindo para cá ele entendeu, putz, se lá existe uma metodologia, aqui existem startups, mas não tem ninguém que ensina desde o dia zero as startups a crescerem com essa metodologia, eu posso ser a primeira universidade de startups do Brasil. E aí surgiu a 49. Em que momento o empreendedor que ele tá. Quando o cara tem a ideia, ele acha que sabe tudo sobre a ideia e que qualquer pessoa que entre deve ter aquele momento de medo de falar do meu insight, de repente vocês vão roubar a minha ideia, porque se vocês ensinam startups a se tornarem startups, vocês vão saber tracionar isso mais rápido do que eu, então eu não vou abrir meu jogo, mas vocês precisam saber o que que é para poder contribuir dentro de uma metodologia, né? Sim. Que momento que tu percebes que aquele empreendedor sai do eu vou me virar sozinho, deixa que eu faço, eu entendo, pro ok, eu preciso de ajuda, me estende a mão aqui, me ensina qual é o caminho que eu devo percorrer.
tem dois tipos de founder, o que gosta de aprender na dor e no amor, né? E tá tudo certo, os dois faz sentido, né? Depende da jornada de cada um. O que a gente vê muito é o cara que tem esse receio de falar, e a gente, desde o começo, a gente já contorna essa objeção falando de vendas aqui, porque no nosso contrato já diz que a ideia da pessoa é da pessoa, a gente não tem direito nem propriedade intelectual sobre nada daquilo ali. Isso já cai por terra. O outro ponto é que na metodologia da 49, as mentorias elas são em grupos, né? E aí os caras às vezes ficam com receio de, putz, mas eu vou falar do meu negócio para um cara que pode ser um concorrente meu. Mas na prática todo mundo que tá pagando para crescer o seu próprio negócio. Então não existe nunca aconteceu em 6 anos de 49 Educação alguém que roubou a ideia de alguém. O que já aconteceu foi se juntarem, fazerem sociedade, porque viram sinergia entre negócios, né? Mas isso é bem tranquilo, isso acontece. O momento no qual faz uma pessoa procurar uma aceleração para alguns, que é quem quer aprender no amor, já tem a consciência de que não sabe tudo e que precisa se desenvolver em algumas coisas que tem algum gap de conhecimento. E no outro é quem já bateu muito cabeça e está tentando se salvar de alguma forma. Não quer perder aquela ideia, sabe que tem um negócio inovador, não quer perder essa ideia, mas já apanhou muito para chegar onde está. E aí resolve levantar a mão e falar, preciso de ajuda. Bacana. Comentou que teve uma pivotada na 49 lá. Era um produto mais voltado para desenvolver soft skills no primeiro momento, depois o Leandro, estudando lá fora, buscou outras referências, outras perspectivas e modelou o que hoje é a 49. E vocês têm um horizonte de onde querem chegar? A 49 quer empresas que queiram ser vendidas em algum momento. E a Sim. 49 quer ser vendida em algum momento? Cara, eu não posso responder isso pelo Leandro, né? Todo ativo tem uma projeção de ser vendido lá na frente. Eu não posso responder por ele, mas eu imagino que existe a gente chama de via do exit, né? Existe uma via do exit para a 49 Educação. Empresas educacionais, grupos educacionais, que vejam o tamanho do ativo que é a 49, o número de startups que passam pela 49 ou já passaram por ela, e a metodologia ser validada. Então a gente tem uma perspectiva muito grande de 4.000 startups que passaram pela 49, uma taxa de mais de 250 que já captaram investimento, então é um baita resultado quando tu pega o número absoluto pelas captações. E fora o banco de dados enorme em cima dessas startups, a gente tem também resultado concreto, uma metodologia que dá certo. Então imagino eu, sem poder falar, que sim, que existe uma via do exit aí para 49. Tu comentou algumas coisas sobre o modus operandi, né? Tem a universidade da startup, eu quero desenvolver esse founder. Na prática, como que essa metodologia acontece? São aulas presenciais, é aula online, tem um cronograma, vou ter que estudar uma apostila, vou fazer prova. Como que é? Eu tenho uma startup, quero contratar a 49, o que que vai acontecer comigo daqui para frente? Boa, boa. Isso aí a gente fala no dia a dia em todas as reuniões de venda, né? Então tá na ponta da língua. É o pitch. É o Me pitch. dá teu pitch aqui, cara. Não, na prática, cara, a gente tem assim, ó, são turmas dentro da 49 Educação, hoje é assim, pelo menos no formato atual. Essas turmas têm duração de 8 semanas. Então, a metodologia da 49, que é o que garante o resultado das startups, até porque a gente trabalha com um sonho de muita gente, né? Então, a gente tem que trazer uma segurança para quem está lá. É o seguinte, a gente tem aula ao vivo, online, porém ao vivo, em tempo real, para tu poder tirar tuas dúvidas e ouvir em tempo real. Aula. Ao final dessa aula, você tem um framework, né? Então, uma tarefa, um dever de casa que você precisa fazer. E depois você tem uma mentoria no qual você mostra e valida o que você acabou de apresentar e recebe seus feedbacks sobre aquilo. Então a garantia que a gente tem de que a pessoa vai ser tirada da zona de conforto e que não vai ser só uma aula que ele poderia muito bem assistir no YouTube, é a garantia do framework e da mentoria. Então ele tem o conhecimento e eu garanto que ele vai executar. Porque ele está pagando por aquilo e eu tenho uma mentoria na qual ele me deve satisfações, vamos dizer assim. Ele precisa chegar lá e falar: eu fiz isso que você pediu, foi por esse caminho aqui e cheguei nesses resultados. E aí o mentor vai lá e fala: putz, isso aqui tá muito legal, isso aqui você pode mexer, não é bem por aqui, vamos por esse caminho que faz sentido. Então esse ciclo de aula, framework e mentoria, eu repito por 8 semanas até chegar no final da aceleração. Então, a forma na qual uma startup começa na 49 não é a mesma forma que ela sai, porque eu sigo esse ciclo de aceleração efetivamente. Tá. E tu comentou que vocês conseguem mapear, falou que quase todo dia tem algum tapa na cara que é dado. Sim. Aquele cara que não está pronto ainda, que não está maduro o suficiente para sair transformado lá ao final das 8 semanas, e aqueles que vão ter. Essa descoberta é num briefing inicial que tu consegues perceber se o cara está maduro ou não, ou é ao longo dessas 8 semanas que. Porque assim, pode ter ótimas ideias que
entre esse universo de 4 mil startups, né? empresas que passaram por vocês, 250 foram investidas, as outras 3.750 que não foram, não necessariamente porque eram maus negócios, né? Sim. Talvez só um outro caminho que foi. Mas é durante a jornada que você percebe que a pessoa não está pronta ou já num diagnóstico prévio, numa reunião de negócios que tu consegue falar, cara, não é tua hora ainda. A gente é bem transparente desde o processo de qualificação de lead. Então, no nosso processo de pré-venda já existe um processo de qualificação. Porque, como eu falei, a gente tem um interesse muito grande de que eles possam se desenvolver e cresçam tanto para captar investimento ou para seguir por um caminho de bootstrapping. Então, sabendo dessa necessidade de ter case de sucesso, a gente não traz qualquer pessoa para dentro da aceleração, porque isso prejudica a nossa taxa de sucesso. Então a gente tem no processo de qualificação, entendendo o estágio, entendendo um pouquinho a ideia, quase um processo seletivo para entrar na 49 Educação. Na prática, existe uma transação comercial, mas a gente avalia a qualidade do ativo que está ali e do founder que está entrando com esse ativo. Na prática, a gente faz isso. E ao longo do processo de aceleração, o próprio founder vai entendendo o quão pronto ou não ele está. E é bem comum, muito comum, lá no final da aceleração, no Demo Day, o cliente fala, cara, eu achava que eu sabia muita coisa, ou eu já passei por isso em outras startups, mas nunca com essa metodologia que me faz tangibilizar isso tudo. Então isso é bem comum de acontecer também. E vocês têm, quando a gente fala de startup, uma startup tem diversas frentes de ação. Até o desafio de empreender é esse, né? Muitas vezes, eu aqui algumas vezes usei a frase, a pessoa não estava muito madura, mas empreender é uma guerra, né? Tu vai ter que saber de contabilidade, de produtos, de vendas, de marketing, e tu tá sozinho, ou tu e mais um sócio. Então, essa jornada ela é realmente muito difícil. O curso, essa preparação que a 49 oferece, ela passa por todas essas áreas. Ela tem uma área de pricing, uma área de produto, uma área de marketing, uma área de vendas, uma área de suporte, de como que funciona a metodologia, o que que eu vou aprender na prática? São módulos, dependendo do caso vocês mudam, adaptam, como que é? Boa. Falando aqui da Startup University, que é o programa de aceleração principal da 49, existem 8 semanas. Cada semana tem uma sprint específica. Então, numa delas eu vou tratar de o problema que eu resolvo desde o início. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é a minha proposta de valor? Qual é a dor que eu sano no mercado? Qual que é a minha referência análoga? Sei lá, eu sou o Uber das unhas, sabe? Eu sou iFood de tal coisa. Desde esse princípio básico do problema que eu quero resolver, passo por perfil de cliente ideal, passo por persona, construção de canal de aquisição, marketing, né? Toda essa parte de quem eu vou atrair, de que forma eu vou atrair, ou seja, quais são os meus canais originários. Depois eu vou para a parte de vendas, então cada semana eu tenho um sprint, até chegar na última sprint que eu falo de captação de investimento. E aí é importante tu trazer os dados que tu trouxe de que 4 mil aceleradas e 250 já captaram investimento, porque é importante frisar que nem todas precisam de investimento, né? Sim. Existe uma analogia que, assim, água demais mata, água de menos mata também. Então, tu saber o momento de captar e se é para captar investimento é bem importante. Então, muitas dessas não captaram porque não quiseram ou porque não fazia sentido para o seu crescimento, né? E aí a gente entende isso durante 8 semanas. Chega lá no final, a gente tem a parte de fundraising que a gente ensina se vale a pena para você captar, se sim, em quais termos, qual o percentual societário, em troca de quanto por cento da sua pizza, né? Quanto por cento dessa fatia de pizza você vai diluir, para você não cair em armadilhas, como você falou antes, e lá no final, no momento que você for ser diluído, for ser vendido, você ter da sua pizza inteira muitas fatias para diluir e você no final fica com pouco do dinheiro que Sim. você projetou. Lembrando, é um ativo. Então, quanto mais eu puder preservar o meu percentual societário, melhor. Isso tudo a gente ensina, desde o básico da dor que você sana até se e como eu capto investimento. Esse é um ponto legal, que inclusive os fundos de investimento, os maiores fundos, eles vêm com melhores olhos quando a maior parte do cap table está preservada Sim. nos founders, né, dos idealizadores. Que às vezes a pessoa está tão sedenta por fazer aquela ideia acontecer que ela vende 60% por uma grana porque está precisando e acredita que aquilo ali vai tirar e fica com a ilusão. Tá, mas eu vou ter 40% do negócio que vai acontecer, eu vou ter 100% de nada, né? Mas quando um grande fundo chega para investir numa startup, aqui já fica a dica importante, se a maior parte do cap table estiver na mão de terceiros,
o grande fundo vai ter menos interesse em investir em ti, porque tu vai ter menos controle. E, em tese, a ideia é tua. Então, tu tens que ter essa inteligência. Eles querem essa inteligência, eles querem esse know-how, né? Até vindo no caminho pra cá, eu tava assistindo um Reels de uma análise do Shark Tank. E eu fiquei bem surpreso, assim, porque o founder, ele foi bem diferente do que a gente costuma ver. Ele estufou o peito, um dos tubarões fez uma proposta que pra ele foi indecente. Ele falou, com todo o respeito do mundo, eu nego. E o cara falou, tem certeza? Ele falou, eu nego, com todo respeito e consideração, mas eu nego. E aí ele foi saindo, a outra Shark chamou ele e falou, não, eu quero naquela condição que você fez, 25% em troca de tanto. O cara tava pedindo 50% em troca de menos dinheiro. E justamente esses meandros que você percorre na jornada de captação de investimento, a galera confunde captar investimento com ganhar dinheiro, né? Sim, Não é uma coisa, você tá captando, contraindo uma dívida em sim. troca do crescimento do possível crescimento da sua startup. Então tem que estar Cara, são ligado. muitas possibilidades, né? Eu posso estar contraindo uma dívida, eu posso estar abrindo mão do meu patrimônio, que não é necessariamente uma dívida, mas é um Sim. patrimônio que eu estou abrindo mão. Tem um episódio que a gente gravou, que já foi ao ar há algumas semanas, que é com a Finzia, que é uma consultoria especializada em planejamento financeiro também, em terceirização de área financeira. E eles trazem muito esse ponto de como às vezes tu tomar um dinheiro é um problema para tu. Tu Sim. não precisava captar naquele momento. Em algumas situações é melhor tu pegar um empréstimo bancário do Sim. que tu captar um investimento. Porque Uhum. com empréstimo eu contrair uma dívida, mas eu não abro mão do meu patrimônio. Mas já há contextos que não, né? Que aqui vale a pena tu abrir mão desse percentual do teu Uhum. cap table, é melhor do que tu pegar uma dívida do banco. Sim. Vocês conseguem mapear e ajudar o empreendedor a enxergar qual caminho é melhor? É exatamente isso que a 49 faz nas sprints finais. Entender qual é a jornada de crescimento e de venda de uma startup e se é com captação de investimento, qual é o melhor formato de captação de investimento. Desde empréstimo bancário, venture capital, até a parte de editais de fomento, por exemplo. Tem muito edital de fomento disponível, que é uma forma de captar dinheiro, às vezes até sem contrapartida, e que o fundador não sabe, porque não tem acesso a isso. E às vezes nem vai fazer sentido. Às vezes mas é uma via, uma possível via. A gente explica e não só explica, né? Porque não é só um curso, né? Uma aceleração que a gente bota em prática. Então você sai dali, por exemplo, com um pitch deck construído de captação de investimento para um formato que faz sentido para sua realidade. Então, se você quer ir para o mercado de venture capital, quer pedir dinheiro para fundos de investimento, sai da 49 com um pitch deck construído com base no quanto de percentual você quer pedir, quer diluir, em troca de quanto de dinheiro você quer captar e quais são suas projeções de crescimento que você vai fazer com esse dinheiro, que é use of proceeds, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou captando? Quais são os meus próximos passos? Isso vocês também ajudam a desenhar. Sim. Que é esse cenário, eu já vi algumas vezes em clientes nossos ou empresas que eu trabalhei, consegue captar um bom valor, a startup vai lá e de repente, o que eu faço com esse dinheiro agora, né? Sim. E eu vejo um erro bastante comum. Nós somos especializados em estruturação comercial. Cara, captei uma grana, vou botar tudo no comercial, dobro o tamanho da equipe, só que não tem nem geração de demanda para aquilo. Sim. Então aquilo que era para resolver uma dor se torna uma dor de cabeça. Porque eu começo a vender de qualquer jeito, eu vou vender mal, só que eu tenho que justificar para quem botou dinheiro no meu caixa que aquele dinheiro está sendo utilizado. Senão, por que que eu pedi dinheiro? Porque eu fui no mercado bater na porta, né? Uhum. E aqui acho que é um dos grandes valores que vocês entregam, né? Ensinar, cara, vai que tá na hora de tu pedir dinheiro. Ainda não. Guarda que tu Sim. tens uma jornada para percorrer, né? E não só vendas, né? Tu usou o exemplo de eu boto todo o dinheiro em vendas, mas às vezes é o contrário, né? Eu pego esse dinheiro e boto ele todo em desenvolvimento de produto. E às vezes o que eu preciso é vender mais para ter insights de como desenvolver melhor o meu produto, né? A gente já viu isso bastante, até em projetos da própria Donk, a gente já viu essa questão de, putz, eu vou alocar todo o meu dinheiro em produto, fazer um produto, apaixonado pelo produto maravilhoso, e que na prática a gente não sabe nem se isso tem fit com o mercado. Então isso acontece bastante. E aí a pegadinha desse caminho é justamente essa, né? Tu saber aonde investir. E aí o processo da 49 é justamente ajudar nesse processo de captação. E depois, no último encontro da aceleração, existe uma banca, né? Então a gente traz investidores que são parceiros da 49 para que as startups possam fazer os seus pitches para os investidores. E aí dali surgem esses que a gente chama de deal flow, né? Essa ponte entre a 49, as startups da 49 e os investidores que são parceiros. A gente teve desde startups que captaram 20 milhões, 7 milhões e meio, até startups que captaram 150 mil, que é um valor menor quando comparado a esses, Sim. mas que é o que a pessoa precisa. Então a gente vê muitos
muitos leads que a gente conversa, que estão no processo de decisão, perguntando assim, por exemplo, Vitor, mas qual que é a média de cheque que os investidores que são parceiros da 49 pegam? Eu falo, cara, eu Não posso, existe isso. até existe, eu posso buscar essa métrica, mas eu vou falar para você que é 5 milhões uma média, mas não vai fazer diferença nenhuma para você, porque o que você precisa é 3, 150 mil, ou são 20 milhões. Então, uma média não faz sentido nenhum, porque a ideia é justamente ser personalizado. Sim. É entender o que você precisa para não pegar água de mais nem água de menos, né? Ótimo, ótimo. A gente falou aqui sobre o momento de maturidade que uma startup tem que ter para poder ser beneficiada com tudo que a 49 oferece. Mas como que é hoje a estrutura da 49 para oferecer esse serviço? Como que vocês estão compostos? Que áreas que tem na 49? Por exemplo, tu és o head comercial, né? Tu dá aula também? Tu ensina também? Quando a minha startup chega na 49, vai ter um mentor que vai ser meu padrinho, que vai me acompanhar ao longo de toda a jornada, ou não? Eu passo por diferentes professores como se fosse uma faculdade mesmo, uma universidade mesmo? Boa pergunta. A gente está num momento bem de transição de formato, tá? Então eu vou te falar um pouco de como vai ser agora. O nosso time é muito enxuto da 49, a gente encontrou um modelo escalável da 49. Voltando à pergunta que você trouxe lá no começo, se a gente pretende ser vendido ou não, existe um modelo escalável da 49, que é um dos principais gargalos de aceleradora, ou de educação no modo geral, e a gente encontrou esse formato de escala. Hoje é um time muito enxuto, o time comercial especificamente tem 2 SDRs, um closer, eu estou à frente da operação, e aí acima de mim tem um diretor que olha para vendas, marketing e a parte de venture capital, né? Então a gente tem esse formato na área comercial. Mas fora isso, tem a área de sucesso do cliente, tem a área de produto, uma frente de desenvolvimento, a frente de gestão, né, financeiro, administrativo, e a gente tem uma frente de ventures, em que a gente também, enquanto 49, investe em startups que a gente chama de mosca branca, né? É muito raro encontrar uma mosca branca. Quando a gente encontra, tá dentro da nossa base, então a gente consegue pegar ela antes e investir. Então esse é o formato do time operacional da 49, né? Bom, vocês têm um time super enxuto, uma estrutura super azeitada para poder dar conta de atender toda essa demanda de 4 mil startups. Claro que é 4 mil ao mesmo tempo, Sim. mas teve algum momento, e tu mencionou agora que vocês estão numa transição de modelo, né? Então, tinha o modelo A, agora estão migrando para o modelo B. Foi algum gargalo que provocou, que motivou essa movimentação de vocês? Ou foi uma oportunidade ao invés de um gargalo? Por que tomaram essa decisão de pivotar o modelo? É um formato em que a gente encontrou escala, né? Um modelo de escala. O formato anterior da 49 Educação, ou melhor, da Startup University, tinha um formato de um mentor, um padrinho, como você falou, para poucas startups. Então era 1 para 5, 1 para 6, no máximo 10 startups por turma. E esse modelo não é escalável, porque se eu vendo uma turma de 100, 150, 200 startups, eu preciso de muitos mentores. Isso em grande escala, não, em grande volume não escala. Então a gente encontrou um formato de hot seat. A gente tem aula ao vivo e é um professor só. Esse professor ele dá aula toda segunda-feira nas nossas turmas e eu tenho as mentorias. Essas mentorias elas são no formato de hot seat. Eu tenho aula, eu tenho framework que eu tenho que fazer o dever de casa e eu posto esse framework dentro do aplicativo para que o mentor ele possa analisar o desenvolvimento e aí ele chega nas mentorias para dar feedback sobre o que foi desenvolvido. Então eu tenho uma devolutiva do mentor pros founders. Então a gente encontrou um formato que um mentor pode mentorar muito mais pessoas porque ele analisa previamente o que foi feito e consegue dar feedbacks mais construtivos. Essa é a lógica. Assim, antigamente era muito 1 para 5, 1 para 6, e isso eu precisava de muitos mentores. E aí dificulta o processo de crescimento da startup. Né? Vocês pegaram uma lógica de account-based marketing, né? Você tem o one-to-one, one-to-few, one-to-many. Isso, E exatamente. vocês estavam num one-to-few, por assim Isso. dizer. E Isso. acaba... É interessante porque... E mudar a pergunta aqui. Vocês têm hoje um formato que permite que um mesmo mentor dê conta e vazão um volume grande de clientes. Sim. Vocês fatiam os clientes de vocês? Há uma segmentação do tipo, não, essa faixa aqui compensa ter o amplo. Aqui eu vou botar um mentor direcionado, porque é um cara que pode ser que eventualmente seja a tal da mosca branca que tu falou. Então eu vou preparar até porque eu tenho interesse em investir nessa startup, ou porque realmente é um cliente já com porte interessante que precisa só de alguns ajustes para poder daí para frente escalar. A gente costuma brincar que a gente separa faixa branca com faixa branca, faixa azul com faixa azul e faixa preta com faixa preta. Não porque o faixa branca é menos importante do que quem é faixa
preta, por exemplo, né? Não por nível de importância nem dedicação da 49 para com os founders, mas o formato é muito mais trazer pessoas, mentores que estão com um nível de conhecimento para ajudar aqueles determinados tamanhos de startup. Se eu pego startup que está na fase de ideação, eu consigo nichar elas para eu trazer mentores que são específicos, especialistas nesse estágio. Ou mentores que já passaram pela fase de ideação ou que conseguiram tracionar muito rápido startups como essa. Se eu pego startups que estão na fase de captação de investimento já e que já passaram por esses estágios iniciais, ou rodadas maiores, aí eu pego um mentor, pego um grupo de trabalho só com o Leandro Piazza, por exemplo, porque ele já consegue fazer a visão do Venture Capital e conseguir projetar e desenhar melhor essas startups para que elas consigam captar investimento da forma mais rápida e inteligente possível, assim. Os mentores de vocês são empreendedores que estão ali passando adiante o conhecimento que tiveram, ou são pessoas do time que vão sendo desenvolvidas, estudam e vocês preparam, que aí elas conhecem um número, você tem uma base de 4.000 cases, né? Sim. Então, ali tem uma base de conhecimento muito valiosa, muito grande. É alguém que já empreendeu e pode ensinar porque ralou o joelho ele mesmo? Aham. Ou é alguém que sabe antecipar, ó, se tu for por ali tu vai ralar o joelho, eu tô vendo daqui a brita, tu não consegue enxergar. Sim, é um pouco dos dois. Hoje, muito mais pessoas formadas na 49 ou founders que passaram pela 49 e hoje podem contribuir como alguém que trilhou essa jornada, mas a gente tem pessoas que estão do mercado também, dependendo do projeto, e aí a gente tem que separar aí a 49 Educação em algumas frentes, né? Tem a Startup University, que é isso tudo que a gente está falando até agora, tem a 49 Educação vendendo projetos B2B para Sebrais, instituições, universidades, e aí podem surgir projetos diferentes e que eu trago mentores diferentes. Depende muito do projeto que a gente está tocando especificamente, né? E aí a gente tem desde mentores, até muito legal falar e citar também, o Thiago. Hoje ele é o professor da 49 Educação. Ele é um cara formado na 49 e que era CS da 49. Então ele foi aprendendo na prática os erros das startups, entendendo a metodologia, o que funcionava para crescimento. Hoje ele se tornou o professor que dá todas as aulas. É um cara que não veio do mercado, ele foi forjado ali, entendeu como fazer aquele feijão com arroz muito bem feito e hoje dá aula muito bem, muito bem. Consegue ter muita propriedade para falar, porque dessas 4.000, pelo menos umas 3 passaram na mão dele de alguma forma, assim. Tá legal. Eu tenho uma startup e estou pensando, cogitando contratar 49 para me desenvolver, me capacitar. Como que funciona a remuneração? Vocês vão vender tipo uma mensalidade de curso? Vocês vão ganhar um percentual? Se eventualmente se eu sou bem sucedido numa captação, a 49 teria direito a um percentual disso? Quanto custa para mim? Não sei se entrar em valores é um ponto sensível, se é uma carta na manga do debate comercial de vocês, mas assim, como que é o modelo de pagamento para eu contratar 49? Boa. Falando de Startup University, a gente é bem transparente no processo comercial. Então, como eu falei várias vezes, a gente vai dar vários tapas na cara, vai ser bem sincero e bem honesto. Existe um formato de aceleração que troca conhecimento por equity, apostando lá na frente, e cobra também um percentual pela educação. Então é uma mescla das duas coisas, né? Eu dou um pouquinho de educação, te cobro um pouquinho por isso, mas também fico com um percentual societário. A 49 não acredita muito nesse formato. Principalmente porque a gente consegue entender que dentro da jornada de 5, 6, 8, às vezes 10 anos, até um founder fazer um exit, eu contribuí por 8 semanas. Não que isso não seja relevante, mas eu fui advisor da tua startup por 8 semanas. Eu não acho justo, muitas das vezes, eu ficar com percentual de... Já vi startup aceleradora cobrando 10% de equity em troca de uma aceleração, o que para mim é algo irreal. Eu ajudei no processo, fui importante, mas eu não... Cara, é o founder que tá lá na linha de frente apanhando todo dia. Então, o modelo de remuneração da 49 Educação é bem honesto. Eu te ensino, eu te pego pela mão e te ajudo a fazer essas validações de metodologia e eu te cobro por isso. Ponto. Eu cobro um valor cheio que vai custar menos de 10 mil reais, falando de números aqui, vai custar menos de 10 mil reais, mas eu garanto que você vai sair da tua inércia e vai trabalhar em cima disso. E aí eu tenho o case para mostrar, né? Eu tenho gente que conseguiu fazer isso, não me importo de passar telefone, eu falo pros líderes, não tem problema, cara, passa o WhatsApp de cliente que tu quiser, porque eu realmente confio na metodologia. E para isso eu te cobro um valor. Eu construí uma metodologia, eu não, né? Eu 49, né? Construí uma metodologia que tem validação. E aí eu te cobro para eu te entregar essa metodologia e te puxar pela orelha toda semana, para garantir que você vai botar em prática essa metodologia. Hoje, quando tem alguém que contrata vocês, qual é a grande diferença
de eu contratar a 49, é óbvio que tu já mencionou, tem alguém para puxar a orelha, alguém que vai me acompanhar nessa jornada. Mas existem outros cursos também Sim. que talvez não chame de aceleração, mas ou aceleração em vendas, ou tração de negócios. Hoje tem muita consultoria, tem algumas muito boas, algumas que nós dois que somos do mercado, a gente sabe, cara, isso aqui é Uhum. especialista de palco, né, que a gente Uhum. chama. O cara botar a mão na massa tem pouca experiência. O que diferencia hoje a atuação da 49 se comparada com uma série de outras consultorias que tem? Tem o caso que tu já falou, que vai ter um mentor ali puxando minha orelha quando eu não fizer, não cumprir o framework que foi estabelecido, mas não há um limite também para esse mentor dar conta e dar vazão e que a algum grau possa acabar se igualando a outras aceleradoras, outras consultorias que tenham, que vendam serviços parecidos de profissionalização, de ensinar o beabá para um empreendedor? Cara, sim, o primeiro de tudo, assim, o diferencial da 49, além da parte de ter alguém pegando no pé ali e puxando de fato toda semana para garantir que você vai sair da inércia, a gente até brinca, apesar do nome da 49 não ter nada a ver com isso, a gente brinca que 49% do trabalho a gente faz, os 51% é do founder. Então o cara não vai fazer sozinho, ele vai fazer com a gente. Isso faz diferença. Esse é o primeiro diferencial do que seria um curso, por exemplo, né, em que você vai aprender e você vai fazer por conta própria. E o segundo ponto é metodologia validada. Quando a gente fala metodologia é algo muito vago, né? Mas a 49 descobriu uma metodologia de aula, frameworks e quais são esses frameworks e mentoria para crescimento. Então a gente encontrou os gargalos de crescimento das startups e consegue transformar isso numa metodologia que está empacotada num formato de crescimento. E esse é o diferencial da 49, assim, ter uma metodologia que já foi validada e ter alguém que garante que tu vai executar essa metodologia. Alguém que vai estar lá em cima cobrando, Isso. aquela professora que vai estar em cima, né? Isso. E aí, assim, cara, só pra não colocar tudo no mesmo cenário, a diferença de consultoria, por exemplo, que é o caso da Dom, para aceleração, é que a consultoria ela constrói o projeto junto, mas geralmente um projeto que tem uma duração maior. Eu tenho um plano de crescimento junto Uhum. com o cliente, eu entro na operação, se precisar, eu faço ligação de venda, um formato no qual eu vou estar praticamente ser um terceirizado muitas vezes da empresa, ou na parte estratégica ou tática, né? Mas eu vou estar junto nesse formato. E a 49 Educação e as aceleradoras, elas entram numa esfera mais de mentoria, não de consultoria. Eu trago conhecimento, garanto que você vai fazer. Eu te ajudo a fazer também, mas eu não boto a mão na massa junto com você. Tá. E nesse universo todo de 4.000 empresas, 250 investidas, quais são os gargalos, os erros, os gaps mais comuns que vocês trabalham? Aquilo que tu sabe que vai acontecer e que aqui a empresa, ou o empreendedor não está pronto ainda. Com o que vocês mais se deparam? Cara, eu vou tentar dividir os erros comuns dentro do que eu vejo e tenho de memória dos sprints da 49, assim. Mas, primeiro de tudo, tentar vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E é normal que o empreendedor no começo de jornada, até você que está no começo da jornada, é normal que você queira vender para todo mundo que bate na sua porta, mas na prática isso vai prejudicar o teu negócio no longo prazo, porque eu preciso ter foco para aprender a vender para um tipo de perfil de cliente ideal. Isso é bem comum. Fora isso, eu tentar vender de qualquer jeito e vender mais de um produto. Existe muita startup que quer criar um produto, já cria um segundo, já cria uma segunda feature e tenta vender isso, vender o que aparecer na frente. Se o cliente, eu fechei um cliente, esse cliente quer que eu desenvolva o produto de tal forma, eu vou desenvolver esse produto porque ele pediu. Mas isso não tem aderência nenhuma para nenhum outro cliente, só para aquele ali. Eu mato o meu produto em troca de algo que um cliente quis. Esse cliente cancelou meu produto, foi por água abaixo. E o outro ponto principal é a captação de investimento. Eu querer captar investimento achando que aquilo ali vai ser a salvação da colheita, quando na verdade não necessariamente. Eu posso pegar 10 milhões de reais e não ter processo construído. Se eu não tenho processo construído, eu vou pegar esses 10 milhões e vou queimar ele mês a mês sem ter uma metodologia de crescimento. Então, essa os principais erros. Assim, tentar vender para todo mundo, tentar crescer com base no que você acha ou no que o teu maior cliente quer e tentar captar investimento para crescer sem ter metodologia para crescer. Cara, recentemente a gente atendeu um cliente que aí na fase inicial a gente fazendo diagnóstico sobre o ICP, né, o tamanho de mercado especificamente, o TAM Sanson famoso, e aí ele falou assim, cara, meu TAM é o Brasil, meu SAM é a América Latina, meu SOM é o mundo. Ou o contrário, na verdade o contrário, né? O Contrário. TAM é o mundo, o SAM é a América Latina e o...
e fazer ele entender que não é assim que se define, especialmente quando tu nem lançou o produto ainda, tu vai começar, tu não tem como atender o Brasil inteiro, muito menos a América Latina, que dirá o mundo. Sim. Poucas empresas têm essa capacidade, esse potencial. Mas eu percebo, assim, em diversos projetos que a gente tem, que essa é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, né? Qual é a minha capacidade de entrega? Qual é a minha capacidade de atender um serviço, resolver uma dor, resolver um problema? E o empreendedor acaba ficando muito ancorado no sonho dele, no desejo dourado de se tornar a tal startup que vai ser vendida por milhões Uhum. e esquece, se afasta um pouco da dor real. E quem é que sente essa dor real, né? Que mecanismos vocês usam para ajudar a pessoa a entender, cara, o teu tamanho de mercado não é isso tudo que tu pensou, é um pouco menor, o que não significa que seja ruim, porque se tu nichar e se tu for concentrar em resolver o problema real que aquele nicho, aquele segmento, ainda que pequeno tenha, isso pode ter muito valor, né? Com certeza. Como que vocês ajudam a fazer o empreendedor enxergar isso? Existem algumas ferramentas que são esses frameworks que a gente coloca. Uma delas é o mapa da dor, que você entende a latência dessa dor em relação ao que você está buscando resolver. Mas tem uma que é bem importante, bem importante, que a gente coloca no meio do conhecimento, que é os 5 uns. Então, quando você vai criar uma startup ou lançá-la para o mercado, você tem que primeiro tentar vender para um perfil de cliente, uma região geográfica, e essa região geográfica às vezes pode ser o Brasil. É uma região geográfica, mas eu não vou começar em global, por exemplo, né? Mas vamos lá, um perfil de cliente, uma região geográfica, um produto, um canal de aquisição e um modal de vendas. Isso é foco. Por quê? Porque se eu tenho cinco uns, vamos dizer assim, e eu consigo entender facilmente onde é que está e aí eu consigo entender facilmente onde é que está o meu gargalo. Tá, Porque repete, um produto, um perfil de cliente, uma região geográfica, um canal de aquisição e um modal de vendas. Ou seja, para quem eu vou vender e como que eu vou vender. Sim. Então, se eu tenho muita clareza de quais são esses meus focos, esses meus uns, vamos dizer assim, eu tenho muita clareza de onde é que estão os gargalos. Poxa, eu tô vendendo para um perfil de cliente, um produto, uma região geográfica, eu tô atraindo lead, mas eu não tô convertendo. O problema está no modal de vendas, talvez. Ou o produto, até tô vendendo bem, mas eu não estou trazendo volume suficiente, então meu problema está na aquisição. Talvez eu não esteja com o meu canal de aquisição bem azeitado. E aí, quando eu entendo e construo uma máquina que cresce só com esses uns, aí eu posso crescer por adjacências. Eu posso, às vezes, ir para um produto a mais, ou às vezes eu posso ir agora sim, para uma segunda região geográfica, eu posso ir expandindo por adjacências. Mas eu vou crescendo por adjacências com base numa metodologia validada, que é o conceito lá da startup enxuta. Você começa pequeno, erra rápido, ajusta rápido e vai crescendo à medida que você vai validando. E isso é validação, é validar pequeno e ir crescendo aos poucos. Essa identificação dos 5 uns, onde está o problema, né? Eu imagino que ao longo dos 8 encontros que vocês vão ter, eu vou batendo nesses 5 uns para enxergar. A conclusão de onde está o problema, ela vem do empreendedor ou vocês vão puxar a orelha e dizer, não, cara, o teu problema não está no modal, está na aquisição. É aqui que está o teu gap. Como que funciona essa enxergar o problema que precisa ser resolvido? Essa é a pergunta mais interessante, porque isso nos coloca numa posição de não ser especialista de tudo. A gente não é especialista em tudo. Eu não tenho como eu dizer que eu sou especialista de todos os mercados, mas eu sou especialista em metodologia. Então, respondendo a tua pergunta bem diretamente, quem diz qual é a dor não é nem o founder, nem a 49, é o mercado. Então, o que a gente faz é colocar o founder em ação para que ele vá ao mercado, entenda a dor do mercado que ele quer sanar e aí ele volte com uma solução. Então, a gente não é a gente quem toma a decisão de que caminho ele vai, nem ele mesmo. É o mercado. Ele vai a campo, volta, e essas respostas que ele traz tiram insights. Esses insights, sim, a gente trabalha juntos. E até hoje em dia, com um programa novo de Startup University AI, com o uso de inteligência artificial. A gente pega, compila esses dados que ele levantou e consegue trazer uma clareza. Ó, com base nisso aqui que você me trouxe, o mercado precisa dessa dor aqui. Então, esse mapa de latência de dor, ele é bem claro, porque daí eu tiro achismo, né? Eu tiro o que o founder acha ou que eu posso ter tido 4.000 startups no meu portfólio, mas a startup dele é a dele. Tem uma dor que sana o que talvez nenhuma outra dessas 4.000 sana. Então eu não posso ter a arrogância e prepotência de dizer que eu sei o que ele tem que fazer. Mas eu sei como ele tem que descobrir isso. E aí o mercado é que vai dizer para ele. Tá, a metodologia de vocês, então, é para ensinar esse empreendedor a fazer as perguntas corretas para chegar na resposta que vai dizer dos 5 uns que ele tem que atuar, qual um que está com um problema ali. Mais ou menos essa linha. E como resolvê-los, né? Claro. Sim. É interessante. Tu deixou bastante claro a diferença, por exemplo,
do que é o trabalho da Dom para o que é o trabalho da 49. Vocês têm um ciclo com início, meio e fim, de 8 encontros, e o objetivo de vocês é formar aquele empreendedor para que ele tenha condições, um ferramental técnico mínimo para tocar uma operação, uma startup, começar o seu negócio. A Dom é uma consultoria de estruturação comercial que às vezes acompanha por 18 meses o mesmo cliente para estruturar toda uma área, desenvolver uma metodologia do cliente, não a metodologia necessariamente da Dom. E então a gente acompanha também com horizontes de início, meio e fim, mas em alguns casos mais expandidos. Hoje, quem são os concorrentes da 49 ou que modelo de empresa que tu pode considerar? Existe concorrente? Seria uma universidade, um MBA ou é uma outra consultoria? Com quem que vocês jogam esse jogo? Boa, boa, cara. Raramente a gente tá no jogo concorrendo com consultorias, porque são perfis de clientes diferentes, estágios diferentes, geralmente. A gente tem como modelo, assim, de aceleradoras I Combinator nos Estados Unidos, né, que é uma puta referência, desculpa o francês aqui, é uma baita referência, em que a gente consegue ver bastante crescimento acontecendo nas startups de lá. E aí a gente tem como concorrentes desde outras aceleradoras, universidades com programas de pós-graduação, não são concorrentes diretos, mas elas resolvem de modo diferente um problema que é eu quero adquirir conhecimento, eu não sei por onde, como fazer acontecer. Então, aceleradoras, programas universitários, como MBAs, pós-graduações de modo geral, são os nossos principais concorrentes. Assim. Incubadoras, eventualmente, quando a startup é muito embrionária, às vezes incubadora também a pessoa opta por ir para uma incubadora em vez de vir para uma aceleração. Acaba acontecendo, permeando por esses tipos de clientes, de concorrentes. Assim. Cara, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, 2009, assim, eu trabalhava numa empresa e eles contrataram como consultoria a Fundação Dom Cabral. E foi um trabalho maravilhoso, assim, eu me sinto um privilegiado de poder ter trabalhado naquela empresa e praticamente fiz um MBA sem precisar pagar o que custa um MBA da Fundação Dom Cabral, que Sim. são fantásticos. E eu lembro que naquela oportunidade, a gente está falando de muito tempo atrás, eles já tinham uma ferramenta própria online para ir lá e preencher os KPIs e acompanhar o desenvolvimento de cada uma das áreas. Era uma metodologia de gestão 360. Eu era responsável pela parte comercial, tinha o cara da logística e tal, e todo mundo preenchia, a gente ia acompanhando como que estava o planejamento estratégico evoluindo de maneira geral. Existe na metodologia de vocês uma ferramenta própria? Por exemplo, eu sei que a minha startup precisa pensar em produto, precisa pensar em marketing, em vendas, precisa nos 5 uns ali. Tem algo que eu vou dando check para saber eu estou evoluindo ou não? Ou é só na aula, no conteúdo, no material enviado? Cara, ótima pergunta, porque tu me deu a oportunidade de trazer o pitch, né? Então, sim, tem um produto, um aplicativo próprio da 49. Todos os founders que passam pela 49 têm o que foi construído ao longo da aceleração é construído dentro do aplicativo. E agora a gente fez um boost dele, né? Então tem a Startup University AI. Então cada um desses sprints é trabalhado em coletivo com uma determinada inteligência artificial. Então, na sprint 1, que eu vou montar ali o problema que eu resolvo, qual é a minha referência análoga, qual é a minha proposta de valor, eu integro a minha ferramenta, o meu aplicativo com uma inteligência artificial. Então, eu, enquanto 49, pego as informações que foram imputadas ali, crio os prompts adequados e jogo na IA que vai ajudar melhor com esse tipo de solução. Então, eu pego ali a construção de problema resolvido, proposta de valor, referência análoga, construo esse prompt, jogo na IA, essa determinada IA traz de volta para mim, eu pego essa informação, jogo no aplicativo da 49 e eu tenho isso registrado lá. Até desde do mais básico, como é isso, criar prompts, até construir aplicativos, MVP. Dentro do aplicativo da 49, eu pego tudo que foi construído ao longo das 8 semanas, junto isso, compilo, crio por inteligência artificial um prompt e integro com uma ferramenta de criação de MVP e o founder mesmo ele não precisa fazer nada para criar o aplicativo dele, por exemplo. Ele clica no botão, pega, copia e cola esse prompt já devolve para ele uma primeira versão de um aplicativo construído, por exemplo. Então isso é fantástico, é uma virada de chave absurda para um founder que é comercial, mas não é técnico. Hoje o cara não precisa mais ser técnico para construir o aplicativo. Ele precisa saber o que ele precisa colocar e imputar de informação. E aí a gente compila isso e faz isso na 49 Educação. Muito interessante esse ponto quando tu traz a questão da IA e que hoje é muito acessível para todo mundo, né? Eu consigo, como tu bem falou, com o prompt correto, eu consigo imputar uma informação na IA e ela me entrega um aplicativo pronto. Um cliente que tu conheceu, que é nosso cliente, tu até parte do projeto inicial, que é o Ataídes da Brasil Florestal,
a gente está fazendo um trabalho de revisão do site, da comunicação, então eu fui lá, preparei os textos, aí ele vai e joga numa IA, a IA devolve uma ideia de site, fala, isso aqui tá ruim, tá ruim. A nossa ideia é modelar aquilo para depois chegar num desenvolvedor de sites e falar, cara, aqui tá a referência, aqui tá o que a gente testou e não quer, e agora cria com base, esse aqui são os insumos. Mas eu imagino que bom, a IA, cada vez que a gente acorda, ela já deu um salto de evolução absurdo. Existe risco de em algum momento a 49 ser substituída por uma IA? Se eu quero me capacitar, eu quero aprender como que eu faço uma startup, que cuidados, que legislação, para onde que eu olho. Pode acontecer algum momento em que o negócio de vocês se torne obsoleto exatamente pela ferramenta que vocês estão utilizando para realizar o negócio de vocês? Cara, pode, com certeza. Qualquer produto que dependa, ou solução que dependa de intelecto, vai sim, pode ser substituído pela inteligência artificial. O que a gente está fazendo é trazer o que a gente tem de conhecimento humano e o que foi adquirido para uma metodologia em que, sim, a diferença é, ainda na minha visão, é o contato humano ao longo dessa jornada. Como é que eu garanto que você é um founder de uma startup, como é que eu garanto que você vai conseguir pegar durante 8 semanas, ou um dia que seja, e repetir tudo que a 49 Educação passa e garantir que você vai botar em prática? Se é só você e teu computador, ou só você e uma inteligência artificial, vai depender de você. Eu tô ali puxando tua orelha, garantindo que você vai estar fazendo, e aí isso, hoje ainda, a inteligência artificial ainda não resolveu. Talvez no futuro sim. E aí eu vou querer conhecer, mas eu ainda não conheço. Eu adoro pensar sobre os impactos que a IA vai ter no mundo, que a gente ainda não sabe, né? Cada dia tem um impacto diferente. Mas eu também acredito muito que vai ter uma grande camada de mercado que vai estar afastada da IA. E vai precisar das pessoas que entendam de IA. E aí, entender de IA, eu posso ir lá e fazer um aplicativo? Posso. Vai ser seguro, vai ter suporte, vai ter uma estrutura por trás robusta. Se eu vir um sucesso com esse aplicativo, aquele aplicativo ele dá conta do volume grande de dados, de demandas e tal, acho que aqui ainda demora para É. que a gente não alcance. Mas, Vitinho, para a gente fechar aqui o nosso papo, uma última pergunta. Tu comentou que existe a possibilidade, no momento, toda empresa em algum momento quer ser vendida, vocês estão pivotando agora o modelo de atendimento, estão criando novas interfaces com os clientes de vocês. Quais são os planos hoje da 49? Vocês pensam, vocês têm 4.000 clientes já que passaram. Uhum. Vocês têm um número de clientes que querem atender? Vocês querem internacionalizar? Querem sair do Brasil e para a América Latina, para a Europa? Qual é o próximo passo da 49 Educação? Boa. Hoje a gente não está nos planos internacionalizar enquanto metodologia, enquanto empresa, apesar de que recentemente, agora em dezembro, o Leandro foi para a China e firmou um acordo de parceria entre o governo e a universidade chinesa com o polo de Florianópolis. Então, a 49 foi a ponte entre Florianópolis e a China para um pacto de cooperação de inovação, né, entre China e Brasil. Mas hoje o foco principal da 49 é continuar crescendo como a maior aceleradora de startups do Brasil. Hoje a gente tem isso muito claro, não só sendo referência como Startup University, para quem é founder e está na ponta, vamos dizer assim, o B2C, aquela pessoa que está ali querendo construir, mas também na nossa vertente B2B, que é atendendo instituições de fomento, atendendo universidades, institutos de inovação e por aí vai. Então a 49 Educação já é fornecedora, quase que principal fornecedora de vários desses Sistema S, por exemplo, e a ideia é continuar crescendo dentro desse pilar, que é um pilar que um Sebrae da vida, por exemplo, cara, a quantidade de empreendedores que o Sebrae ajuda no dia a dia é absurdo. Então, quanto mais próximo a gente estiver disso, mais próximo de realizar a nossa missão a gente tá, que é de conseguir diminuir cada vez mais a taxa de mortalidade das startups. Então, nosso foco, nosso pensamento em 2026 é continuar consolidados e crescer cada vez mais como a maior aceleradora de startups do Brasil. Aí, 2027, no próximo podcast que tu trouxer o Leandro, ele te responde. Maravilha. Vitinho, muito obrigado por ter vindo aqui, batido esse papo, apresentar um pouco do que faz a 49, do que é uma aceleração, um programa de aceleração de startup. Não tenho dúvida que quem assistir, se tiver uma startup, estiver aí ouvindo, vai ter interesse em conhecer um pouco mais. Para isso, a gente vai deixar aqui embaixo todos os links, tanto para conhecer um pouco mais do Vitor, vamos deixar o teu LinkedIn aqui também, e todos os contatos da 49, site, LinkedIn, Instagram, para que as pessoas possam te conectar. Se quiser deixar os recados finais, fica à vontade.
É isso. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, como eu falei lá no começo. Acho que foi um papo bem legal. Convidar vocês para conhecerem a 49 Educação. Se você é um founder que está no início da jornada, você precisa de ajuda, muito provavelmente. Melhor fazer com quem tem um track record, consegue de fato ajudar startups. Não é vergonha não saber, vergonha é não saber e não querer aprender. Então, seja você que está no início da jornada e quer uma aceleração, que está um pouco mais, um pouco maior e quer contratar uma consultoria, por exemplo, como a Dom, peça ajuda. É melhor pedir ajuda e crescer do que não pedir ajuda e não crescer. Então é isso. Conheçam a 49 Educação, conheçam a Dom, consultoria estratégica. E se quiser me seguir no LinkedIn, os dados vão estar aí para a gente conversar. Maravilha. Pessoal, valeu, muito obrigado pela audiência de hoje. Quarta-feira que vem tem mais uma pergunta sendo respondida: como é que se vende isso? Valeu, até lá.